Falar sobre educação sempre é uma temática muito chata, mas se você quer crescer um pouco como pessoa, me acompanha hoje nesse Bioconversa que vai ser muito bom. Eu convidei uma amiga minha que está recentemente em um curso de licenciatura e eu tenho muita curiosidade para saber o que está acontecendo hoje em dia nos cursos de licenciatura. Ela faz em biologia, mas a gente pode ter dimensão do como é que está acontecendo essa formação hoje do professor. Mas Patrick, eu vejo seus vídeos por causa que eu curso medicina, enfermagem, isso não me interessa. Educação deve ser um interesse de todos. Então bora escutar o que essa guria tem para dizer pra gente e no final a gente pode dar aí um parecer de como se encontra a situação da educação em nosso país. Então, roda a vinheta, Charles Darwin. Seja muito bem-vinda, minha convidada especial, Andresa Aquino. Muito obrigado por aceitar esse convite. E é muito difícil a gente conseguir conquistar uma pessoa para vir gravar um vídeo em um canal, né? Porque não é todo mundo que tem a vontade também, né? E também a coragem de vir aqui, olhar para uma câmera e falar o que pensa. E você está aqui hoje para responder aqui o que eu quero perguntar e para as centenas de pessoas que me acompanham. Diga aí pro pessoal aí, boa tarde, bom dia, boa noite. Diga aí quem é você. Olá, pessoal. Como o Patrick falou, me chamo Andresa Aquino. Sou do curso de Ciências Biológicas da Universidade Regional do Cariri, URCA. Faço licenciatura, né? Sou uma amante da ciência, assim como uma amante da educação, da política educacional, todo esse contexto pedagógico. E para mim é uma honra estar ao lado do professor Patrick Gomes, que todos nós amamos. Ave Maria! Para quem não sabe, que me acompanha nas redes sociais, ela é a minha menina meme, ela é a pessoa que hoje trabalha comigo de forma involuntária, sendo a minha garota meme hoje, para quem me acompanha nas redes sociais. Esqueçam esse fato. Pessoal, bom, vamos lá. Vou logo aqui perguntando diretamente ao ponto para Andresa. Andresa, eu vejo que hoje tem muito professor despreparado em sala de aula. Sim. Professor que é dependente de slide, professor que não tem metodologias, enfim. E esse é o questionamento que eu faço. Se quando o professor fazia a graduação dele, se naquela época ele não tinha uma preparação boa naquela época, hoje, como é que se encontra hoje a preparação de um futuro professor? Então, hoje a gente sabe que a educação, ela tenta se inovar e se renovar sempre com o passar do tempo. A gente veio do ensino tradicional, onde os conhecimentos, né, as informações, elas eram transferidas, eram repassadas, reproduzidas. E hoje a educação, dentro do espaço universitário, dentro da academia, da formação do licenciado, ela tenta fazer com que o educador ele passe a inovar com novas metodologias a fim de resgatar o interesse, a curiosidade do aluno. Não é uma tarefa fácil, porque não depende somente do professor, mas é algo que a universidade tenta aproximar. Muito se fala com relação a professores tradicionais em sala de aula. Ou seja, aquele professor que dá aula com quadro e é A mais B, 1 mais 1 é 2. Hoje, as cadeiras que tu paga na faculdade, que são cadeiras que não são pedagógicas ou didáticas, essas disciplinas, como é que o professor leciona elas? E se esse professor, ele te influencia em termos metodológicos? De que forma? Você vê ele ensinando aquele assunto e você pensa assim, um dia quando eu for ser professora, eu vou ensinar igual esse professor, mesmo sendo metodologia tradicional. Então me explica aí para mim e para o pessoal, como é hoje as aulas de um curso de licenciatura? Sim. O professor da universidade, da academia, ele tenta sempre fazer com que o aluno se motive a gostar da área da educação. Porque tem muito aluno que não escolhe a educação. Vai
porque achou a melhor forma, o melhor caminho de ir, ou achou mais fácil, enfim, tem todo um contexto de condições. Mas o professor ele tenta inserir que a educação é a base de todo o funcionamento político e social da nossa esfera, principalmente em sentido de Brasil, que é um país com muitos problemas sociais. E o professor sempre tenta fazer com que você enxergue na educação uma forma de mudar isso. Então, ele aplica metodologias que geralmente são bem inovadoras, são bem dinâmicas, que façam com que o discente aprenda aquilo de uma forma prazerosa, de uma forma que diga, bom, eu quero fazer isso porque eu quero. Inclusive, existem cadeiras que, como instrumentação para o ensino, que ela faz com que você elabore projetos, né? Simule um projeto educacional, seja no âmbito fundamental ou no ensino médio, para que você possa aplicar futuramente métodos dinâmicos que você acaba gostando e pensando em como vai ser isso no ambiente escolar. Já tem algum professor ao qual não é professores de didática? Eu falo professores lá, aquele lá que de microbiologia, sim, aquele lá que ensina aquela parte da biologia mais bióloga, digamos assim. Tu já tem professores que tu diz assim, poxa, bicho, tá aí, um dia quando eu for ser professor, eu vou fazer algo semelhante? Sim, com certeza. Tenho vários professores assim, de evolução, da disciplina de prototística, dessas mais específicas da biologia, que eles usam metodologias que você, por exemplo, a partir de animes, a partir desse contexto que faz com que você goste realmente daquilo, porque ele ensina de uma forma que é para você aplicar na educação aquilo e você também aprender aquele conteúdo. Por exemplo, o meu professor de evolução, o meu professor de prototística eram professores dinâmicos e que fazem com que você goste e você aprenda a fazer aquilo em sala de aula. Ela fala de um jeito tão bonitinho que eu tô ficando até inibido aqui de chamar meus palavrão capirotesco, as coisas doidas que eu falo. Mas assim, é interessante perguntar isso porque do mesmo jeito que tem professores que se espelham em professores da faculdade que são bons, tem alunos que se espelham em professores ruins. E aí é que tá o problema, meus pequenos gafanhotos. Quando esse professor chega em sala de aula, ele diz assim, batendo no peito, mas quando eu estava na graduação, meu professor mandava ler o livro todinho, e os alunos daqui eu mandei fazer tal coisinha. Aí eu fico pensando, porra, velho, tanta coisa boa que ele teve para extrair da academia, ele pegou o negativo, o ruim. Sim, tem professores que eles acabam dando exemplos de professores passados deles, só que eles não se reconhecem que eles são exatamente do mesmo jeito, dessa forma, né? Tipo, tá dando um exemplo e você fica, nossa, ele tá falando dele mesmo. Acontece sempre. Andresa, olha, é enfermagem, é bioquímica, é fisioterapia, é ProUni, é SISU. Criticando ou não, hoje em dia tem muitas opções para o que você quer seguir da vida. Inclusive, não querer ser nada também é uma opção. Já acontece frequentemente isso, da gente perguntar, levanta aí a mão quem é que quer ser professor. E, porra, ninguém levanta a mão. Então, assim, eu vejo que você é jovem e que ela me contou que está no 3º semestre ainda, ou seja, 1 ano e meio de faculdade. Tu pode fazer uma escolha do que tu queria fazer. Então, assim, o que levou tu, não a questão não é porque é mulher, não é isso, mas há várias opções que tinham, o que levou tu a escolher ser professora, fazer um curso de licenciatura? Então, né, antes disso eu tinha passado para jornalismo na Universidade Federal do Cariri e passei para Direito no ProUni, na Faculdade de Cajazeiras, Paraíba. E eu escolhi educação porque é algo que eu vejo que é a base de tudo, principalmente num país como o Brasil, tão problemático. Então, eu acho assim, eu sigo muito o que Nelson Mandela dizia, a educação é a principal arma de mudar o mundo. Então, eu acho que... E aí o padrão, o cara lembrar da frase. Repete aí, repete. A educação é a principal arma de mudar o mundo. É tão bom tão bom esse negócio de mudar que eu já empurrei ela pra cá 3 vezes e ela vai fugindo pra lá. Teimosia. Fica perto de mim, cara. Tá com medo de mim, é? Nelson Mandela. Vai.
Sim, continua no raciocínio. Então, e aí eu quis a biologia porque eu gosto muito da ciência experimental, eu não quero ser apenas educadora, eu quero ser uma professora pesquisadora, né? Que isso é sempre, você sempre vai ser um professor pesquisador, porque você tem que trazer novidades e fazer com que o aluno também pesquise. Então, a profissão de professora, que é uma profissão, eu procurei porque eu quero transformar mundos, nem que sequer seja o mundo de uma pessoa. E a educação é a principal forma de você trazer cidadania, trazer pessoas conscientes para transformar o espaço social em que ela está inserida, pois Paulo Freire traz muito isso. Não tem como o ensino dar-se alheio à educação moral. Então, você sempre vai estar educando e formando. E formar dá uma ideia de cidadania, e cidadania dá uma ideia de transformação. Esse é o padrão. Esse é o padrão que eu tanto procuro na minha vida. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Gente, ó. Em termos pessoais agora, vou fazer uma pergunta para a Andressa que ela não estava esperando que eu vá fazer essa pergunta. Eu acompanhando as redes sociais de Andressa, eu pude perceber que ela é uma jovem muito, não vou dizer ativista, mas que busca realmente seus ideais e seus direitos e deveres, quer fazer os seus deveres, mas também procura os seus direitos. E essa pergunta ela vai ser um pouco mais crítica e eu espero que ela responda também de um modo crítico também. Andressa, para ser médico, tem que ter formação. Sim. Para ser engenheiro, tem que ter formação. Para ser uma infinidade de profissões, tem que ter vocação. Mas por que professor... Não, desculpe, formação, não vocação, viu? É formação. Mas por que para professor essa exigência de uma formação, ela não é tão, digamos assim, cobrada? Hoje a gente vê não estou desqualificando o profissional que a pessoa seja. Mas por que hoje tem tanta gente que se autotitula professor de biologia, por exemplo, mas não passou por essa formação que você está passando? E esse profissional, ele concorre com você no mercado de trabalho. Então, veja só, você é licenciado em biologia, Sim. falando aí de diversos aspectos educacionais, Paulo Freire, importâncias de metodologias, e você se depara com essa realidade aqui fora. Sim. Esse concorrente. Então, como você vê esse lance de que educação, biologia, pessoas podem se denominar professor e sair ensinando aí afora? Então, como é que tu vê tudo isso? Cara, tem uma palestra do Antônio Nova, peço perdão se eu errar a pronúncia, né? Do Antônio Nova, que ele é em português. Ele fala justamente disso, né? Da desprofissionalização do professor. O professor hoje é dito como um sacerdócio, uma vocação, por falta de valorização. Aí ele dá um exemplo, que é como se fossem vendedores. Um vende isso, vende aquilo, como se todo mundo agora pode educar. Todo mundo agora é professor. Ou seja, a gente tem a mania de trazer a profissão professor não como uma profissão, mas como uma vocação, como se fosse uma escolha qualquer. Tipo, uma opção qualquer. E não porque a gente escolheu a profissão, não só pelo amor à educação, né, pelo desejo de mudança, mas porque é uma profissão que também dá dinheiro, que a gente quer, a gente precisa de dinheiro. Então a gente tem que saber que a gente está educando não só por o amor à transformação, mas é uma profissão que, como todas as outras, também traz um salário para você precisa ter sua sobrevivência a partir daquilo. Então a gente precisa profissionalizar o ser educador, e não é qualquer pessoa que faz educação, não. Não é qualquer pessoa, que existe até um meme que eu postei no Facebook, que você passa 4 anos e meio, estuda didática, estuda tudo, é preparado para educar, e vem uma pessoa dizendo que quem educa, pai, qualquer mãe educa o seu filho, né? Então, assim, educar não é só você chegar e falar, tem todo um contexto psicológico, enfim. É porque esse lance que você falou é um pouco delicado, inclusive vai ter pessoas que vão estar discordando do que tu acabou de falar. Realmente a família tem uma importância muito grande, é porque nós utilizamos o nome educar de um modo muito genérico. Tipo, quem educa é o pai e a mãe. Mas peraí, a gente tá falando do mesmo tipo de educa?
Tipo, o educa que um professor pode estar falando é um educa de formação daquele indivíduo para a sociedade, a questão de competências e habilidades. Olha aí, dois nomes importantes. Competências e habilidades para enfrentar os desafios do futuro. Então a gente usa o nome educa, ensina e educa. E também usamos esse nome para a família educa. Mas assim, eu vejo, posso estar enganado, mas eu percebo que são dois educas diferentes, mas que devem existir. E tem também a questão da valorização. Por isso que nós não temos o profissional professor como um profissional para a sociedade. Porque os próprios professores não se valorizam. Tipo, a gente vê a camada médica, todo mundo, o médico, não sei o quê. Mas os próprios professores não se unem. É isso. E outra coisa, sem politicar. Outra coisa, sem politicar. Se você coloca no Google o nome médico, sai lá, o cara bonitão, coloca lá, coloca lá multiárea. Quando coloca professor, Andresa, você vai me responder essa pergunta mais do modo que você entende como uma possível resposta para a minha pergunta. Essa imagem do professor com o livro debaixo do braço, de óculosinho, tipo, colocou professor, aí tá lá, o santinho de óculos, como se fosse assim. Isso me incomoda de alguma forma, porque é como se nós fôssemos uma coisinha frágil e bonitinha, e não é, velho. A gente tá na guerra ali para mudar esse país. Então, a imagem do professor, penso eu, que deveria ser disso. Boto lá professor e boto minha imagem, lá, ó, Patricão aqui. E eu? Tipo, guerra, vou pra cima. Então, essa imagem que é propaganda do professor, será que não assusta? Porque é como se as pessoas realmente fazem essa desvalorização do professor, ou então o enxerga como o dono do saber, o dono do conhecimento, né? Aquele que tá ali, o coitadinho, que não vai crescer como profissional. Às vezes nem... você faz biologia. Mulher, por que tu escolheu isso? Porque tu não ficou do direito. Se, mulher, tu conhece a amplitude da área da biologia, tu conhece a amplitude da história, onde a gente pode atuar como educador e etc. Então, a falta de conhecimento do profissional professor, o que é que ele faz? E aí coloca todo um coitadismo, como se o professor não pudesse crescer na vida, não pudesse crescer em sentido financeiro e etc. E isso não é de hoje, é de muitos séculos, que se a gente fosse falar, seria uma aula de história. Ave Maria. Boa, Andresa, a gente está chegando ao final desse programa, dessa nossa conversa, que aqui é sem edição, aqui é aperta o play e deixa rolar. Houveram várias perguntas que te perguntaram. Para quem não me acompanha no Instagram, me acompanha, @biolodúvidas, e lá onde você tem um contato maior, mais perto de mim. Eu vou sintetizar aqui essas perguntas todas em uma só e quero que você termine esse programa com essa resposta. Tente convencer para o meu público, que já é graduado, a grande maioria, mas tem uma grande parte que ainda vai se graduar. Olhando para a câmera, tenta convencer do porquê que é importante ser professor e tenta convencer também as pessoas a serem professores. Olha que só. Tenta vender o peixe. Geralmente aqui a pessoa vem, né, para divulgar o canal, que tu também vai divulgar agora as tuas coisas, mas tenta convencer. Gente, é importante por isso. Como tu pensa? E aí? É como eu sempre digo, e eu sigo muito a lógica da bibliografia que eu estudo, né, principalmente a de Paulo Freire. A gente tem que ver que tudo que a gente for falar, se a gente for falar de tráfico, se a gente for falar de pobreza, se a gente for falar de política, tudo vai parar na educação. E a gente falta profissional educador, viu? A gente falta professor no nosso país, porque as pessoas já veem como uma profissão ruim, que não vai crescer, etc., como eu já tinha falado. Mas imagina só você chegar em uma escola, você analisar toda aquela estrutura político-social do aluno, qual ele está inserido. Você chegar, você conseguir transformar a mente daquele aluno, não porque você está dizendo faça isso, mas porque você consegue ser inspiração para o aluno,
você consegue fazer com que ele se motive, ele se desperte os sonhos que estavam adormecidos, que todo mundo daquela sociedade lá fora disse que ele não vai conseguir. Então, quando você transforma, você consegue dar significado ao que o aluno aprende, para ele conseguir ser cidadão e atuar no espaço em que vive, a gente com certeza, nós teremos menos presídios, nós teremos menos violência, nós teremos menos corruptos no nosso país, porque quando se educa, se constrói cidadão. E repito novamente, Paulo Freire, não se dá alheio ensino à formação moral. Não se passa informação, a gente transforma a informação em conhecimento, e quando esse conhecimento é transformado, ele consegue ser posto na sociedade, ele consegue ser contextualizado, que é isso que o professor deve fazer, é tocar na ferida do aluno, é fazer ele reaprender e aprender, e a gente reaprender com ele, e a gente transformar essa sociedade que tanto precisa de educação e de pessoas conscientes, conhecedoras. Porque, como diria a música de Nath Roots, o saber do povo daqui, né, a gente se referindo às camadas mais baixas, é o medo do povo que está aqui, ó, que está em cima. Então, eu acho que educar é mudar, e eu amo a educação, e espero conseguir transformar mundos, e como eu disse, apenas o mundo de alguém eu já vou estar extremamente feliz. Nossa, velho, eu fico muito feliz em receber esse tipo de pessoa aqui no meu programa. É uma luz, cara. Tu é luz. É isso. Somos. São pessoas que às vezes a gente acha que não existem, mas tem sim pessoas que lutam pelo mundo melhor. Eu sei que poucas pessoas chegaram até o final desse vídeo, mas quem chegou até o final percebe isso, que você que está aqui nesse final desse vídeo, você é luz. E vai lá, replica isso, tá ligado? Replica. Vamos ser pessoas boas e propagar a paz e o amor. E sim, a educação, ela é uma solução para muita coisa. Gata, divulga tuas coisas aí, da tua vida aí. Gente, por favor, dá um salve lá, uma curtida lá no Instagram do Biologueiros, que é um Instagram da Universidade Regional do Cariri de alunos do curso de Biologia. Por favor, é muito zoeiro e é muito massa, nossas vivências na universidade, que todo mundo ama. E o Biocangaço, gente, é uma página da nossa fauna aqui da Caatinga, é perfeito. Vocês vão lá, sigam, por favor, e acessem nosso site. Vou estar colocando aqui na descrição o link dessas redes sociais e do site que ela está comentando aqui. E pessoal, vai haver aí um vídeo ao qual apenas a Andresa vai estar conversando sobre um assunto bem interessante aqui no Bioconversa, então ativa aí o sininho das notificações. Forte abraço, beijo e até o próximo vídeo. Beijo!